Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui muito alegres pela oportunidade não só de cultuar a Deus, mas de compartilhar a palavra de Deus que fez sentido para as nossas vidas, que nos deu a revelação de Cristo, por meio de quem hoje nós temos a alegria da salvação, libertação da culpa, e estamos aqui para dar de graça aquilo que de graça nós recebemos. Eu queria ler um texto da palavra de Deus que está no livro do profeta Isaías, no Velho Testamento. Isaías, capítulo de número 45, eu irei ler os versículos de números 21 e 22. Isaías 45, 21 e 22, diz assim: anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Podeis assentar. Aqui nós temos um livro cuja autoria é atribuída ao profeta Isaías. Mas profeta é um porta-voz. Ele não fala em seu nome, ele não fala de sua própria opinião, é um mensageiro. E é por isso que, quando Isaías aqui escreveu, ele falou como se o próprio Deus estivesse falando. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Os que a escreveram estavam inspirados pelo Espírito Santo, e o que nela se contém é o que Deus
espias de Israel foram enviados para investigar a terra, voltaram dizendo que nós não temos como vencê-los. Somente dois, Josué e Caleb, se apegaram à promessa de Deus e se mostraram confiantes. Os outros que tinham ido espiar diziam: nós somos um lugar canhoto diante deles, as muralhas são grandes demais. Deus ordenou que o povo circulasse as muralhas e em dado momento tocasse com Deus. As muralhas caíram por terra e sob a liderança de Josué, o povo de Israel entrou naquela terra. Deus advertiu o povo em momento posterior que se aquele povo estivesse no caminho da idolatria, como estava fazendo já muitos anos depois, o povo seria levado cativo para a Babilônia. Quem falou isso foi o profeta Jeremias. E aconteceu, foram levados para o cativeiro babilônico. E Daniel, o profeta, primeiro posteriormente, lendo o livro do profeta Isaías, identificou inclusive a passagem onde, lendo o livro do profeta Jeremias, identificou a passagem em que Jeremias dizia quanto tempo seria de cativeiro, 70 anos, e ficaram lá cativos na Babilônia por aquele tempo. Daniel também leu no Pentateuco, nos 5 primeiros livros de Moisés, que Deus, por meio de Moisés, advertia já o povo muito antes até que o povo entrar na terra prometida. Se eles fossem idólatras e transgressores, seriam levados cativos para outras nações. Mas lá no Pentateuco de Moisés também era dito que se o povo estivesse em cativeiro, se arrependesse e clamasse a Deus, Deus iria providenciar o livramento. Quando Daniel leu isso, ele pôs-se a orar e confessar os pecados da nação diante de Deus e pedir que Deus devolvesse a nação à sua terra. E o império Medo-Persa vence a Babilônia e autoriza o povo de Israel a voltar para a sua terra. Mas lá no Pentateuco também falava de uma possibilidade de, por muito pecado, o povo ser levado não apenas em cativeiro para uma nação, mas ser espalhado para várias nações. E havia profecia de que este povo em sua teimosia poderia ser espalhado para várias nações. Depois que a nação rejeitou o Messias, no ano 70 depois de Cristo, os exércitos romanos invadiram Jerusalém e houve a diáspora que espalhou os judeus por todo o mundo. Mas lá no livro do profeta Isaías estava dito que Deus ia recompor essa nação em um só dia, ia restaurar essa nação à sua terra em um só dia. Pense bem, a nação ficou quase 2000 anos sem sua terra, dispersa entre os outros povos, e não perdeu a sua identidade. Eles continuaram mantendo a identidade, a esperança de voltar à sua terra. Isso não tem precedente em povo nenhum. Quando a nação de Israel entrou na terra prometida, lá tinha os filisteus, fariseus, cananeus, nenhum desses povos se ouve falar hoje. Não se ouve falar mais de moabitas, amalequitas, mas você ainda ouve falar da nação de Israel. Sabe qual é a língua que eles falam lá? Hebraico. Até o latim já não é mais falado, mas o hebraico ainda é falado como língua oficial da nação de Israel. E depois da Segunda Guerra Mundial cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Isaías. Em um só dia eles foram reconstituídos como nação por uma decisão da ONU, que decidiu pela existência do Estado de Israel. Note, a Bíblia mostra a sua fidelidade. O Deus que nesta palavra falou no futuro coloca-se à prova, porque tudo quanto ele disse se cumpriu. Nós temos aqui profecias também sobre o Messias. Ele viria da descendência de Abraão. Nós temos a genealogia de Jesus Cristo em 2 evangelhos. Diz a Bíblia que ele viria da descendência de Davi, veio da descendência de Davi. Muito antes de Jesus nascer, Miqueias diz que Jesus
estamos pregando o que este livro diz, e este livro é confiável, é fiel a toda prova. Não existe outro livro que tenha tanta robustez de comprovação histórica como a Bíblia. Por isso, o próprio Deus desafia. Deus ainda diz assim: venham, se ajuntem, tomem conselho aí, conversem entre si, e expliquem se eu não sou Deus, porque anuncio isso desde a antiguidade, porque anuncio isso desde o começo. Quem desde então anunciou, porventura não sou eu, o Senhor? Então este livro que você está ouvindo é a palavra de Deus confiável. Os judeus erraram no tempo em que Jesus Cristo veio, porque a Bíblia tem profecias messiânicas sobre o Messias, tanto que falam de sua humilhação como de sua glória. Isaías, por exemplo, falou de Jesus como servo sofredor padecendo, lá no capítulo de número 53. Para você ter a precisão, eu vou ler Isaías 53 para você ver como foi preciso. Isaías está falando da vida de Jesus para levar sobre
nossas iniquidades. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele verteu o seu sangue para expiar a nossa culpa. Ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus disse: o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas.
foi forte. Para com aqueles que já eram marginalizados, que já se sentiam pecadores pela própria classificação da sociedade, estavam cabisbaixos, desprezados. Jesus mostrou acolhimento. Jesus falou com a mulher samaritana no poço. Meus amados irmãos, aquela mulher era uma mulher que era de vida dissoluta. E Jesus estava ali falando com ela. Os fariseus e judeus se surpreenderiam por Jesus, o judeu, está falando com a mulher samaritana, porque os judeus desprezavam os samaritanos. Os discípulos ficaram surpresos porque viram Jesus conversando com a mulher em local público. A mulher interiorizada em um homem com a mulher não falava em lugar público. Talvez eles ali não soubessem, mas os anjos estavam surpresos, era outra coisa. Como este aí, o Santo, o Filho de Deus, infinito, verdadeiro Deus feito carne, está falando com uma mulher finita e pecadora. Jesus transcendeu todos os abismos para chegar até nós. Ele não ficou limitado por abismo ético, pelas segregações e discriminações. Ele venceu tudo isso porque ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E aquela mulher foi salva. Jesus disse: mulher, se tu conheceres o nome de Deus que eu tenho para dar, e quem é este que está falando contigo, tu me pedirias que eu te daria água viva. Esta água não posso que tu vem buscar. Tu bebes e não há de sede, mas se beber da água que eu bebo, nunca jamais terás sede, porque se para dentro de ti não todo que jorra para a vida eterna. Aquela mulher saiu de lá salva, entrou em Samaria proclamando para nós: eu encontrei o Salvador. Os fariseus diziam: como é que este homem aí é santo e ele está aí conversando com os pecadores, comendo e bebendo com os pecadores? Zaqueu era um publicano, rejeitado, considerado traidor da pátria, um pecador, um ganancioso, mas ele teve sede de Jesus. Sendo baixinho, subiu numa árvore, fez todo o esforço para pelo menos olhar de cima para Jesus, mas Jesus lhe conheceu o seu coração, parou e disse: Zaqueu, desce, importa que eu vá para a tua casa hoje. Mas Jesus me trouxe na casa de Zaqueu, não, entrou na vida de Zaqueu. Zaqueu foi transformado nisso, metade que eu tenho com os pobres, e se eu defraudei alguém, eu restituo quadruplicadamente. Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa. Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena e transformou a sua vida. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele diz: o médico não veio para os sãos, veio para os doentes, e eu não vim chamar justos, porque não há um justo nenhum sequer. Ele disse: eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nem um sequer, diz a Bíblia. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Se você comparecesse diante de Deus com as suas obras, sua condenação seria certa. Sem a mediação de Jesus, só com o que você tem, você não vai ser aprovado por Deus. A Bíblia diz que as nossas justiças, aquelas obras piores que a gente faz, de que nós nos vangloriamos, estão poluídas pelo nosso orgulho, pela nossa lógica de compensação. Eu quero oferecer isso a Deus para compensar o mal que fiz, e diante de Deus não passa de trapos da imundície. De trapos da imundície. Mas o problema daquele tempo era que os fariseus se achavam santos, cumpridores da lei, por fazer uma interpretação light da lei que os colocava como aparentes cumpridores. E se os pecadores não tiveram muita dificuldade de vir a Jesus, quando eles reconheciam como esperança para as suas almas, o problema de hoje, sabe qual é? É a amoralidade, é a falta de moralidade, é a negação do conceito de pecado. Nós vivemos numa sociedade cínica, em que as pessoas pegam e dizem: não vejo nada demais nisso, eu sou feliz, o que importa é ser feliz, como se não houvesse o certo nem o errado. Lá no livro do profeta Jeremias,
está numa condição miserável. É preciso reconhecer o pecado e vir a Cristo. Reconhecer que a morte de Jesus era necessária, que ele tinha que morrer porque você é um pecador. Era necessário que o Cristo padecesse. Era necessário que ele morresse naquela cruz, vertesse o seu sangue para abrir uma porta para o céu, um caminho de volta para Deus. E o que ele fez na cruz, eu quero dizer, é completo e perfeito. Ele disse: Pai, está consumado. Ele entrou no céu triunfante, está à direita da majestade de Deus. É o refúgio dos que nele creem, é sumo sacerdote, advogado, intercessor, mediador e fiador daqueles que nele creem. Mas para você vir a Cristo, você tem que se arrepender. Nós ensinamos que ninguém pode ser salvo pelas obras, porque todos somos pecadores. Lá em Efésios 2, 8 e 9, diz assim: porque pela graça, pela benevolência de Deus, é que sois salvos, por meio da fé. E isto, ser salvo, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai entrar no céu batendo no peito: eu mereci. Todo que entrar no céu vai entrar de cabeça baixa, você vai em conta os seus pecados, e vai entrar de cabeça erguida, louvando a Deus, se entender as maravilhas que Deus fez para ele. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, não se glorie em você. Paulo disse: longe de mim gloriar, senão na cruz de Cristo, pela qual estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. É preciso você reconhecer que Jesus teve que morrer, você reconhecer a gravidade do seu pecado e crer no amor que ele teve, vindo ao seu encontro através da cruz. Somos convidados pela Bíblia a nos arrependermos do pecado e a confiarmos em Jesus como nosso Salvador. Quando a gente fala de fé, as pessoas às vezes entendem mal. A fé que a Bíblia fala, pela qual nós somos salvos, não é um assentimento da nossa mente aos acontecimentos. Alguém diz: eu concordo, Jesus, eu concordo que ele morreu por mim, mas você apenas está concordando com a sua mente.
e o morrer ganha. Na Bíblia, há uma identidade entre a palavra salvação e cura. Jesus, quando curava uma pessoa, dizia: a tua fé te salvou. Isso é interessante porque mostra que Jesus cura do mesmo jeito que salva. É interessante também que houve um homem que aparentemente queria cura, era um paralítico. Jesus estava numa casa cheia de pessoas. Esse paralítico queria ir ao encontro de Jesus, e os seus amigos abriram o telhado porque ele não conseguia passar e desceram ele numa cama por portas, e ele ficou diante de Jesus. Esse é o verdadeiro amigo que faz até Jesus. Esse é o verdadeiro amigo que parou você e disse que você não quer ouvir, não quer sentar, não quer ouvir a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, é interessante que este paralítico é colocado diante de Jesus, mas a Bíblia não diz que ele pediu por cura. Eu acho que ele queria ser curado, mas ele queria uma coisa muito maior, ele queria a salvação de sua alma. Porque Jesus, em vez de curá-lo, Jesus disse: tem de ânimo, teus pecados estão perdoados. Teus pecados estão perdoados. Na verdade, aquele homem foi buscar a salvação. Eu acredito que talvez ele tenha ficado paralítico por alguma coisa errada que fez, e os seus amigos estavam envolvidos nisso. Aí os seus amigos queriam fazer alguma coisa por ele, porque ele queria se sentir culpados, porque a Bíblia diz que Jesus veio a fé deles, portanto viu também a fé dos amigos. Talvez todos eles estavam sentindo culpados por alguma coisa errada que aquele homem fez, que eles todos fizeram, que tornou aquele homem paralítico. E aquele homem talvez fizesse a cura como uma forma de saber que foi perdoado. E por isso Jesus disse: tem de ânimo, porque ele diz: tu está angustiado por causa da culpa, tu está desanimado por causa da culpa. Tem de ânimo, porque eu te digo: perdoado te são os seus pecados. Aleluia! Perdoado te são os teus pecados. É só Jesus que pode perdoar, e mais ninguém. Você pecou contra Deus, não vai buscar perdão de outro que não foi aquele contra quem você pecou. Vá buscar o perdão de Deus lá em Isaías. A Bíblia Sagrada diz assim, no capítulo 43, versículo 25, Deus diz: eu pessoalmente sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e de teus pecados não me lembro. Jesus é Deus, por isso ele pode perdoar pecados, e perdoou os pecados daquele rapaz, daquele homem. As pessoas ficavam dizendo que pode perdoar pecados senão Deus, porque ignoraram que Jesus é Deus, é um com o Pai, é o Filho, o eterno de Deus, e ele perdoou os pecados daquela pessoa. Eu quero dizer uma coisa: perdoar pecados é uma maneira. Quando Deus nos perdoa os pecados, não é só um capricho assim de Deus, não. Só perdoar os pecados dele é um milagre. Porque o milagre ele envolve uma lei que é suspensa. Quando Jesus andou sobre as águas, ele violou a lei da gravidade, ou suspendeu a força da lei da gravidade. Quando ele curava o paralítico, ele atuava de maneira que a lei da natureza naquele momento era suspensa pela sua ação. Pois para Jesus perdoar o pecado tem uma lei que é suspensa. Porque a lei de Deus, irmão, estabeleceu que a alma do pecado é essa morte. É uma lei divina, está lá em Ezequiel 18, o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos pela lei de Deus, todos nós merecemos o inferno. E eu quero dizer uma coisa: Deus não pode voltar atrás dessa lei, porque essa lei ela é o caráter dele. Ele não pode retroceder com essa lei. Por ela ele teria que nos condenar ao inferno, a não ser que alguém recebesse a retribuição pelo nosso pecado em nosso lugar. A não ser que a lei de Deus fosse satisfeita na exigência de punição, porque alguém que não merecia ser punido
produzirá espinhos. Espinhos eram o símbolo da maldição. A terra agora vai produzir só flores, vai produzir espinhos, mas Jesus levou a coroa de espinhos, Jesus levou as nossas dores, ele se fez maldição por nós naquela cruz do Calvário, e quando ele disse, Pai, está consumado, o cosmos inteiro respondeu, o sol escureceu, as rochas se perderam, a terra tremeu, o vento veio dos judeus assaltando o baixo, e o soldado da terra disse, verdadeiramente este é o Filho de Deus. A morte de Jesus restaura a ordem do cosmos inteiro, para que você seja perdoado. Que coisa maravilhosa! Deus, irmãos, interferiu em todo o sistema planetário para lhe salvar, para alcançar a sua alma. Mas Jesus olhou para aquele paralítico e disse para que todos aqui saibam que o Filho do Homem vem sobre a terra para livrar e para perdoar pecados, não sobre a terra. Não tem lugar para os mortos onde ela já perdeu, perdão tem que ser alcançado aqui. Ele disse para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Eu te digo, falou ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e anda. E o paralítico foi. Meus irmãos, a fé, ela tem que envolver o reconhecimento do pecado e a confiança que Jesus Cristo fez por nós na cruz e a confiança na sua pessoa. Teve um centurião em Cafarnaum que estava com um servo doente e ele mandou alguns anciãos judeus para falar com Jesus para pedir a cura do seu servo. Os anciãos judeus chegaram para Jesus e disseram assim, olha, cura o servo desse centurião romano, porque ele é um homem que ama a nossa nação, ele é bom, ele construiu uma sinagoga para agora você vai falar nas obras do centurião. Mas perante Jesus, irmãos, todos nós somos pecadores. O centurião não gostou dos judeus que ele tinha enviado, porque disseram isso, e enviou os seus amigos que o iriam representar melhor. E os amigos chegaram até Jesus e disseram assim, olha, ele mandou te dizer o seguinte, que não precisa ir na casa dele não, porque ele não é digno de que tu entres na casa dele. Você já reconhece que é um pecador. Ele disse que não é digno de que o Senhor entre na sua casa. Nos mandou porque nem se achou digno de falar contigo. Mas Senhor, ele disse, diz daqui uma só palavra, que o meu servo será curado. Porque ele reconheceu o seu pecado, confiou em Jesus, e o
no calor, no frio, para se abrigar, ele estava nas ruas, era um pedinte. Aquele manto de Bartimeu, meus irmãos, é como a nossa justiça própria. Para Bartimeu, tudo que ele tinha para se proteger era aquele manto. Tem gente querendo se proteger, dizendo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Você está pegado para dar um disso. Você está pegado às suas obras, é um mundo de um mendigo. Mas quando Jesus entrou, Bartimeu ouviu falar de Jesus e ele começou a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão dizia: para de incomodar o mestre. Ele gritava mais alto: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: manda chamá-lo. A Bíblia diz que quando Jesus disse para chamá-lo, Bartimeu pegou o seu mantozinho e jogou fora, como quem diz: eu não quero essa corrida, eu quero que ele vai me dar. Eu não estou dizendo para você, deixa a sua confiança na sua religião, deixa a confiança nas suas obras, deixa a confiança nas suas superstições, jogue fora esse manto de mendigo, porque Jesus quer dar justificação para a sua alma. Jesus disse: tu queres de mim, Bartimeu? Eu disse: eu quero ver. Jesus disse: então vê. E ele passou a ver. É interessante que Jesus curou muitos leprosos. De acordo com as práticas da nação de Israel, quem tocasse no leproso ficava impuro, porque era o risco de ele ser contaminado. Ele tinha que ser segregado, porque a lepra passava. Mas, quando Jesus curou o leproso, ele tocou em leprosos, e o leproso foi purificado. Em vez de a lepra contaminar Jesus, o poder de Jesus é que purificava a lepra. Vem leproso com os teus pecados e toca nele, que a santidade dele vai chegar no teu coração. Aleluia! Que a justiça dele vai se tornar a tua justiça. Pode vir leproso, pode vir os teus pecados, que ele vai purificar a tua alma. Isaías diz no capítulo 1, versículo 18, é Deus falando: vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Jesus não só perdoa da culpa, Jesus muda o nosso coração. Quando o Espírito Santo nos convence dos pecados, a gente vê que o pecado é uma desgraça. A gente vê que o pecado é algo tão abominável que Jesus teve que se encarnar e morrer na cruz para nos expiar a culpa. A gente fica tão envergonhado, tão enraivecido com nós mesmos. Houve um contrito que foi perdoado, Jesus disse que ele batia no peito. Se essa pessoa está abominando seus pecados, buscando perdão, se ela permanecesse nos pecados, irmãos, como seria trágico. Mas, quando nós vamos até Jesus, ele não somente perdoa, ele transforma. Ele liberta do poder do pecado. Se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu não sei o que te prende, se é a ganância, se é a impureza, se é a discórdia, a mágoa, o ressentimento, a revista de pornografia, a bebida, a droga. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: a solução é a mesma. É Jesus. Aleluia. É Jesus. É Ele. João Batista colocou e disse: é Ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele. É Ele. É Jesus. Venha a Ele. Tome uma decisão nessa noite. O texto que lemos no princípio diz assim no versículo 22: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não tem outra porta, não tem
fariseu, Jesus disse: olha, me diga uma coisa, se alguém tinha uma dívida muito grande ou uma dívida muito pequena, e se ambos foram perdoados, quem ama mais? E aquele homem disse que tinha uma dívida muito grande. Pois então Jesus disse: eu falei para ela, perdoados são os teus pecados. Aquele muito é perdoado, muito ama. Eu entrei na tua casa, tu não me lavou os pés. Eu entrei na tua casa, tu não me deste fósforo. Mas esta mulher não cessa de lavar os meus pés com lágrimas, de enxugar com os cabelos e de beijá-los, porque eu disse: perdoados são os teus pecados. Hoje eu digo: este é o lugar. Entrega teu caminho ao Senhor. Vamos ficar no pé. Soberano e Altíssimo Deus, nosso Pai, Pai Santo, justo e misericordioso, obrigado, meu Deus, porque aos 14 anos eu entendi isto que agora prego, e Jesus alcançou o meu coração e a minha vida, e o Senhor me deu todos estes anos para pregar, para compartilhar, até o último suspiro, meu Pai, para então eu chegar no céu e te louvar eternamente pelo dia que o Senhor alcançou a minha alma. Que pessoas hoje aqui sintam, Senhor, a culpa do pecado, o fardo da culpa, que teu Espírito Santo mostre a gravidade do pecado, que o teu Espírito Santo mostre que o juízo, meu Deus, é real, que uma vida sem Cristo termina na condenação eterna, mas que a porta está aberta nessa noite, que Jesus está passeando no meio da multidão, que os seus braços estão abertos, o seu ouvido clama aos nossos corações, e que pessoas hoje aqui respondam ao seu chamado, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Se nessa noite você não tem certeza da sua salvação, você nunca entregou a sua vida a Cristo no ato de arrependimento e fé existencial, de se agarrar a Ele para não soltá-lo mais, para Ele ser o Salvador pessoal, para trazê-lo para o seu coração. Se você ainda não tomou esta decisão, um ato definido, e você quer tomar nessa noite, se você não conhecido a palavra, um dia vai para a tua igreja, está longe, por caminhos que desagradam a Deus, mas você quer dar meia volta, se arrepender e colocar a sua vida diante de Jesus. Onde você estiver, levante sua mão, como eu estou fazendo, eu quero orar por você nessa noite. Levante a sua mão. Eu vou fazer um pedido a você que levantou a mão. Não vou mostrar jeito, eu quero só orar por você. Saia de onde você estiver, vem aqui à frente aqui, e nós vamos orar pela sua vida. Irmãos e irmãs podem ajudar pessoas a virem. E outros que ainda não tomaram a decisão podem tomar. E quando os irmãos vão cantar o hino, eles vão cantar o hino. E você, irmão e irmã, convide pessoas, encoraje-as a virem aqui, receberem a oração, confiarem